Olá, seja muito bem-vinda ao canal Aline Quinto, psicanalista. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que caiu no gosto do senso comum. Todo mundo vê alguém um pouco com essa patologia. Vamos falar sobre narcisismo. E antes de falarmos, eu já quero te convidar a curtir esse conteúdo, seguir o canal e compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Narcisismo. Em épocas de transtornos, distúrbios, desconfiança em relação ao outro, um termo que caiu no gosto do senso comum é o narcisista. Mas afinal de contas, o que é narcisismo? Quantos narcisistas será que temos ao nosso redor? Será que meu marido é narcisista? Minha namorada, meu namorado? Será que meu chefe, mandão, frio, desprovido de sentimentos, é narcisista? Será que eu tenho um pouco de narcisismo? Vamos entender melhor esse assunto. O termo narcisista se tornou, na verdade, um insulto. Geralmente, na vida cotidiana, nas redes sociais, principalmente, o termo acaba sendo usado em um sentido pejorativo, para se referir a algo que uma pessoa faça, ou alguns dos seus traços, ou até mesmo características. E qual a importância disso? Qual o problema disso? O preocupante é quando se utiliza esse termo para se referir a alguém com uma personalidade que tenha determinados traços impossíveis de serem mudados e que podem chegar a colocar em perigo a vida do outro. Dizer que alguém é egoísta, por exemplo, acaba sendo como dizer que alguém é narcisista. E, na verdade, são coisas bem diferentes, né? O narcisismo é um traço de personalidade. O egoísmo pode ser apenas um comportamento que pode ser tratado e mudado. Só para você entender melhor o termo, antes de nós falarmos de fato dos comportamentos de quem possui essa patologia, é importante saber de onde vem esse termo, narcisismo. Bom, o termo veio da mitologia grega, mas no século XIX, a psiquiatria usou esse termo para se referir a pessoas que desenvolviam um tipo de transtorno sexual, onde ao invés de sentir desejo e atração sexual por outra pessoa, ela sentia desejo por si mesma e acabava se satisfazendo em si mesmo, a satisfação desse desejo. Alguns anos depois, Freud, o pai da psicanálise, ampliou esse entendimento a partir da sua experiência clínica. Ou seja, o narcisismo é uma fase necessária da evolução da libido. Antes que o sujeito se volte para o objeto sexual externo, é o que a estrutura da subjetividade é um aspecto da condição humana. Assim, de algum modo, não se assuste, mas todos são narcisistas, pois todo sujeito possui uma porção de libido que pode ser investida a si mesmo e também para outros objetos. Eu tenho traços narcisistas e você também, com certeza. Na natureza humana, o interesse por si mesmo e o amor próprio não são apenas características normais, como também essenciais de uma mente saudável. No entanto, existem alguns graus, né, algumas escalas dessa autoestima, que pode variar de um narcisismo saudável até um narcisismo patológico, onde aí o problema realmente acontece. Nós podemos classificar em pelo menos três tipos de narcisista. Os três níveis de narcisismo são normal, patológico e a patologia da personalidade narcisista. O narcisismo normal é uma parte do desenvolvimento humano, enquanto o narcisismo patológico é uma patologia da personalidade que pode prejudicar a saúde mental de alguém e desenvolver aí alguns comportamentos fora da casinha. Narcisismo normal, ele é flexível e adaptável. É uma parte normal do desenvolvimento humano. Manter um senso estável de autoestima, afirmar as suas necessidades sem desconsiderar os outros. Já no narcisismo patológico, as coisas funcionam bem mais complexas, muito mais complicadas. E daqui a pouquinho você vai entender um pouco melhor sobre isso. E qual é o funcionamento de um narcisista patológico, daquela pessoa que o narcisismo funciona de uma maneira adoecida? Pessoas com transtornos de personalidade narcisista são caracterizadas por um senso aguçado de autoimportância, ausência de empatia, sentimentos de grandiosidade. Elas se acham únicas, a única bolachinha do pacote.
Contudo, por trás dessas características existe, na verdade, uma autoestima frágil e vulnerável às menores críticas. O narcisismo patológico, ele costuma ser fixo e desadaptativo, ou seja, praticamente imutável. Prejudica as relações e o bem-estar da pessoa. Os traços narcisistas se tornam tão extremos que prejudicam a saúde mental e o funcionamento interpessoal. Por isso que o relacionamento com o narcisista é tão tóxico. Elas podem desvalorizar grosseiramente as contribuições dos outros, porque ela é boa o bastante. Podem ter dificuldades em compreender o sentimento alheio por uma razão muito simples, ela não se importa com o outro. Tudo que importa é ela mesma. O transtorno de personalidade narcisista é um problema de saúde mental e envolve alguns padrões persistentes e generalizados no modo de pensar, perceber, reagir e principalmente se relacionar com outras pessoas. É caracterizado por um padrão persistente de grandiosidade, como já dissemos, necessidade de admiração, falta de empatia. Observou que eu falei que por trás desse senso de grandiosidade existe uma fragilidade, uma baixa estima? Por isso, dentro da patologia de transtorno de personalidade narcisista, separam-se pelo menos dois grupos principais, que são os narcisistas grandiosos e os narcisistas vulneráveis. Como assim? Os narcisistas grandiosos, eles são extrovertidos, dominantes e arrogantes, não se iluda. Têm autoestima elevada, são confiantes e geralmente são muito felizes. Eles são exibicionistas, apresentam comportamentos arrogantes e prepotentes, possuem uma visão positiva de si mesmo e muito inflada. Aos narcisistas vulneráveis, um pouquinho diferente. Essas pessoas, elas são inseguras, tímidas e têm uma baixa estima. Geralmente são ansiosos, são mais sensíveis às críticas e podem ter até depressão. Têm um senso frágil de si mesmo e busca uma aprovação constante daqueles que estão ao seu redor. São conhecidos como os narcisistas encobertos. E se você observar o comportamento de um e de outro, você vai compreender que, independente de ser grandioso ou vulnerável, tudo que a pessoa faz é, na verdade, no intuito de satisfazer a si próprio, seja deixando expor as suas fragilidades, né? Ele passa por bonzinho, mas essa bondade não é altruísta, não é em função do próximo, não é pelo outro. E, na verdade, por si mesmo. Ele faz porque ele é bom, não porque o outro mereça ou precise. Essa bondade só busca mostrar a sua superioridade. Ou seja, o grandioso, o fim é o mesmo: subjugar, manipular, desprezar e tantos outros comportamentos, que também culminam na própria satisfação. Na prática, só muda o modus operandi, mas o que ele busca é satisfazer o seu próprio ego. Esse assunto é muito vasto e nós vamos encerrar por aqui porque eu quero deixar um gostinho de quero mais. Nós vamos trazer outros vídeos explorando essa patologia. E aí, tem alguma pergunta, algum questionamento sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários, porque quem sabe a gente já responda isso no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre relacionamentos narcisistas com mães, familiares, né? Relacionamentos narcisistas entre amigos, relacionamentos narcisistas amorosos e não se deixe iludir. O narcisista, ele está em todo ambiente. Eu tenho traços narcisistas, você tem traços narcisistas, toda criança nasce com o narcisismo primário. O problema é quando esse comportamento, ele atinge aí graus de adoecimento mental, quando isso torna prejudicial para o comportamento para com as outras pessoas. Gostou desse conteúdo? Fica atento, porque nós vamos trazer outros vídeos a respeito desse assunto. Deixamos só um gostinho de quero mais, para que você fique ligado e queira ter mais essa informação. Eu sou a Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em neurociência, comportamento humano e comunicação. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima.